Olá pessoal, eu sou Djamila Ribeiro, professora e escritora, e a pedido do Prêmio Nobel da Embaixada da Suécia no Brasil, eu venho aqui falar um pouco da trajetória e da importância do laureado Prêmio Nobel de Literatura de 2021, que é o escritor Abdulrazak Gurnah. Gurnah é de família muçulmana, ele nasceu em 1948 em Zanzibar, mas precisou se mudar para o Reino Unido em 1964, quando ele tinha apenas 18 anos de idade. No Reino Unido, foi professor de inglês e literaturas pós-coloniais na Universidade de Kent, por onde lecionou por décadas. Na academia, destacam-se produções teóricas sobre escritores e escritoras do Caribe, da África, como o grande escritor Wole Soyinka, laureado do Prêmio Nobel de Literatura em 1986. No anúncio da premiação, o Prêmio Nobel destacou a importância das reflexões sobre pós-colonialismo de Gurnah em seu trabalho, que passou pela reflexão sobre os refugiados da diáspora africana e, consequentemente, pelo racismo e xenofobia. Gurnah tem várias obras publicadas em inglês, felizmente ainda nenhuma tradução para português brasileiro. Seu mais conhecido trabalho se chama Paradise, publicado em 1994. Nessa obra, o autor faz uma narrativa mágica a partir de uma criança, o personagem chamado Yusuf, passada a um comerciante rico por conta das dívidas do seu pai, e então parte para uma grande viagem. A obra trata, entre tantas coisas, da pluralidade de idiomas, religiões e de raças na região, trazendo toda a complexidade do lugar que é geralmente reduzido por uma ótica colonial, sem medo de frustrar as expectativas dos leitores. Passada durante a Primeira Guerra Mundial, a continuação do romance foi publicada no último ano com o título Afterlives. Para escrever as obras, Gurnah precisou realizar viagens de pesquisa para o leste da África e também para desenvolver outros dos seus trabalhos. A experiência dos refugiados está presente em outras obras, como em Admiring Silence, de 1996, e By the Sea, em 2001. Nessas duas obras, o autor apresenta o silêncio como estratégia dos refugiados e refugiadas para se protegerem tanto a si como a seus familiares. Falar dessa perspectiva pós-colonial é muito importante, por mais que o autor não goste muito de se fixar nesse lugar pós-colonial, ele diz não se incomodar de ser chamado de um autor pós-colonial, até porque na academia ajuda a gente a organizar as ideias e a crítica, mas ele se vê muito além disso, e com certeza o trabalho dele dialoga, extrapola qualquer tipo de nomenclatura. Dialogando com a realidade brasileira, tem muita importância quando trata desses assuntos, sobretudo por uma ótica que restitui de humanidade a esses sujeitos. Porque quando eu digo reduzido à ótica colonial, eu digo reduzido a essa visão de objeto, a essa visão de somente vítima da opressão, ou essa visão que tenta fixar os sujeitos negros, indígenas aqui no Brasil, num lugar de objeto, de aquele que vê a história e não de constituinte da história, daquele que constrói a história, que também é formador dessa história. Isso dialoga muito com a obra de autoras e autores negros brasileiros que vêm contando a história negra por uma perspectiva de sujeito, contando que essa história também é a história do Brasil. Dialoga muito, academicamente falando, agora como professora, com autoras brasileiras, como Lélia Gonzalez, que conta a perspectiva da população negra, das mulheres negras, pela perspectiva do sujeito, renegando essa visão colonial, que quebra o silêncio, que coloca a importância de se falar, de se contar as suas histórias, dialoga com obras de acadêmicas como Luísa Bairros e tantas outras. Dentro do cenário que a gente tem no Brasil hoje, a gente tem aí um mercado editorial impactado aí por obras de autores e autoras negras, muito por conta de iniciativa desses autores e dessas autoras. Nas últimas grandes feiras literárias, a gente tem visto aí livros escritos por escritores negros e negras brasileiras alcançando lugar de destaque, sendo livros mais vendidos. Eu acho que a obra de Gurnah e essa premiação, ela é importante porque conta outras histórias de maneira muito competente,
né, e de maneira que é um escritor excepcional, é um acadêmico da mais alta relevância, né, e que traz essas histórias para um patamar também de universalidade. Acho que isso é muito importante e esse prêmio é mais do que merecido a esse grande autor, escritor e também pensador pós-colonial.